Eu estou aqui estudando, estou aqui me dedicando, estou aqui transformando a minha vida, estou em oração constantemente, mas assim mesmo eu continuo errando. Então, Deus não me quer. Então eu desisto, porque eu não sou merecedor para Ele, sabe? Ele não me quer. Ele não me aceita. E não é verdade, porque por mais que a gente caminhe, por mais que a gente estude, Ele continua mostrando para a gente a nossa dependência dele, né? Então, assim, os desafios, os erros, as provações. E a gente está comentando, né, a montanha, né? Então, assim, a montanha é tanto do que a gente consegue enxergar de entendimento quando a gente olha no horizonte, conforme vai subir na montanha, mas também os desafios que a gente vai tendo, as provações que a gente vai tendo. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor me levantou cedo, Pai, com alegria no coração, para podermos estarmos aqui juntos meditando na Tua palavra, Senhor. Abençoa meu filho, Pai, abençoa o Fábio, sua esposa, sua família, abençoa minhas netinhas que eu vi hoje, Senhor, a Patrícia. Nos dá um dia, Pai, um dia de prazer na Tua presença, Pai. E nada nem ninguém venha tirar nossa alegria, nossa paz de espírito, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser instrumentos na Tua mão, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Abre nosso entendimento aqui, Pai, revela aquilo que ainda está oculto ao nosso entendimento através da Tua palavra, que vamos meditar hoje, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos alimenta, Senhor. É o que eu te peço e já desejo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então, nós lemos o Sermão da Montanha ontem, né? E como tem muitos detalhes aqui, a gente, né? Vamos meditando em cada versículo aqui, porque é muito bom mesmo. Você tem alguma coisa a falar? Quer ler algum pedaço aqui, ô, Fábio? se voltar aqui do 32 em diante, aqui, ó. Eu vou ler esse primeiro trecho para a gente aqui. Depois a gente vai lendo um a um. O senhor leu tudo ontem, né? A gente podia ir lendo trecho a trecho e discutindo. Se Sim. amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Palavra maravilhosa, né? Palavra linda, né? Ontem o senhor até comentou, né? Quão difícil é a gente exercer tudo isso, né? Porque a gente muitas vezes é tão egoísta, né? Pensa tanto na gente mesmo, né? Mas Jesus aqui mostra, né, pra gente o coração inclinado, né? Que nós devemos ter, né? Generoso, olhar pelo próximo, né? E perdoar também, né? Perdoar. E aqui ele fala uma coisa tão linda, né? Que pois ele é benigno até para com os ingratos e maus, né? E nós muitas vezes nos incluímos nesses ingratos, né? E maus, né? Através dos nossos pecados, né? E quem é que não peca, quem é que não falha, né? E às vezes, muitas vezes a gente aponta o dedo, a gente julga, né? A gente se acha tão correto, tão justo, né? E a gente sabe que a gente não é, né? Justo mesmo, perfeito, só Deus, né? E estamos aqui pela misericórdia dele, né? Porque mesmo a gente aqui, estamos aqui estudando a palavra todos os dias, né? Aprendendo, a gente vai continuar errando, né? A gente erra, né? Porque
a nossa dependência é eterna, né, do nosso Pai, né? Que a gente possa reconhecer isso realmente, né? Estar prostrado a Ele, agradecendo e aprendendo, né? Aprendendo. Tendo um coração inclinado a aprender cada vez mais, né? A verdade, Bom, Fábio, é o seguinte, é que eu e você, nós seres humanos, a gente só enxerga o que a gente vê. Estou olhando para você aqui agora, estou vendo você. Mas se você sair daqui agora, da câmera aí, e for ali na outra, abrir a porta, eu não sei mais o que você está fazendo. Eu não vou ver você através da parede. Eu não sei o que aconteceu ali, a atitude sua, um, sabe, um momento que você viveu, ou o seu pensamento. Eu não sei, nem você, nem eu. Nós nos conhecemos assim quando nós estamos juntos. Ali naquele momento, nós estamos estudando aqui a palavra agora, tudo muito bem. Mas e o dia a dia? E o cotidiano? E as provas, as lutas, os desentendimentos, os pensamentos, os momentos vividos, né? Porque tudo isso é contado diante de Deus. Tudo isso, Deus observa cada detalhe da nossa vida, a cada instante, a cada momento. Nós somos, é, nós julgamos e somos julgados pelos outros. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa maneira de agir, de se comportar. As pessoas não sabem o que você acabou de viver. Não sabem que você deu um tropicão ali agora e você está chorando porque você, ai, está doendo. A pessoa não sabe o que foi que aconteceu. Então são essas coisas, esses detalhes que diferenciam um do outro, né? Então nós precisamos ter calma, nós precisamos ter paciência, nós precisamos relevar, porque a gente não sabe o que se passou, o que levou outra pessoa a pensar mal de você, ou ter uma discussão com você, qual é o pensamento dela, qual é o seu pensamento, o mesmo direito que você tem, ela também tem. Então são coisas que nós precisamos ter muita paciência. É onde a gente tem que parar, falar com Deus, falar, Senhor, trabalha nessa situação, trabalha nessa causa, porque quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Por isso que Deus pede paciência. E para nós perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, se possível for. Porque as lutas, as aflições, os problemas são corriqueiros na vida de cada um de nós. Nós temos que estar, nós temos que parar e pensar nessa condição do ser humano. O ser humano, ele não tem poder algum sobre o invisível, né? Então, ele só sabe o que ele vê. É só o que eu estou aqui, ó. Mas e daqui a pouco? Eu vou sair aqui, o que que eu vou fazer? Você não sabe, nem eu sei o que você vai fazer. Agora, uma coisa é certa, nós estamos estudando a palavra de Deus e Deus está nos ensinando como é que nós temos que proceder, como é que nós temos que agir. Ele está nos ensinando. Então a gente pode até errar, porque nós somos humanos, mas nós temos consciência. Essa consciência vai falar conosco quando nós erramos. O Espírito Santo vai se entristecer no momento que você erra. E ele vai falar com você, entendeu? Aí cabe a você reconhecer o seu erro, falar com Deus, falar, Senhor, me perdoa, eu errei aqui, me ajuda a continuar acertando, Pai. Eu não quero continuar no erro. É isso que Deus quer de nós. É isso que Davi fazia. Por isso que a palavra fala que Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi errou muito, fez muitas coisas erradas, mas ele foi homem bastante para dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, pedir pela misericórdia de Deus e procurar acertar sempre, né? Porque nós somos humanos, somos falhos.
É isso aí que eu penso. E é assim que é. Amém? O que falou aí também, né? Pelo menos comigo acontece muito. Às vezes a gente pede perdão para Deus por algo que a gente fez, né? Deus, coração maravilhoso, vai, nos perdoa. Aí daqui a pouco a gente erra de novo o mesmo erro. Você não tem É, vergonha na cara, você vai ter que pedir, eu vou pedir perdão. Vai ter que pedir perdão de pede de novo, seguir novo. seu caminho. Pelo mesmo erro, vai ter que pedir perdão. Aquele que tá falando pra você que você não tem vergonha na cara, esse não te ama, né? Mas o que tá lá esperando de braço aberto pra você pedir perdão, esse sim, né? Então vai lá, pede perdão de novo, pelo mesmo erro. Misericórdia, temos um advogado, Jesus Cristo, amém. É, O inimigo não quer que a gente peça perdão, não. O inimigo vai lá ficar falando, ó, você não tem vergonha na cara, não, irmão? Você vai lá de novo pedir perdão. Você pediu isso aí ontem, hoje de novo. é, é verdade. Mas é isso mesmo, Fabião. É isso mesmo. Bom dia, Que Tamires. coisa. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quer comentar alguma coisa, James? Ou podemos continuar aqui? Eu estava refletindo aqui sobre. Eu até queria mandar depois. Preciso entrar no grupo de novo. Porque eu queria mandar uma pregação que eu estava ouvindo hoje, maravilhosa, assim, do pastor Nicodemos, que fala da correção de Deus, né? E aí eu estava vendo aqui, tanto em Hebreus 12, 6, 7 e Provérbios 3, 12, ele vai dizer que Deus corrige, disciplina a quem ama. E aí Nicodemos estava falando que, o pastor estava falando que se você está levando uma vida muito tranquila, muito sossegada, sem provação, sem correção, toma cuidado, porque Deus corrige a quem Ele ama. E quando a gente começa a caminhada, né? A gente começa a estudar a palavra, começa a entender o caráter de Deus, começa a ver aqui, ler nas Escrituras como é que Jesus agia e reagia, como Jesus nos orienta a lidar com cada situação, e nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, meu Deus do céu, é o que você estava falando, tem que pedir muito perdão, né? E toda hora, porque assim, é muito difícil. E aí ele vai além, né? Eu tava prestando atenção aqui, Jesus cita três situações, né? Na mesma, para passar a mesma mensagem, né? No 32. Se vocês amam apenas aqueles que o amam, que mérito tem? Se fazem o bem apenas àqueles que fazem bem, que mérito tem? Se emprestam dinheiro apenas aos que podem pagar, que mérito tem? Então, assim, aqui, Jesus, ele, ele confronta o nosso senso de justiça, né? Aquilo que a gente entende como justiça. O nosso entendimento do que é certo, do que é bom, do que é justo. E ele nos convida aqui a ter o coração como o coração dele, porque essa maneira que ele nos ensina é a maneira como ele age conosco, né? E, e Deus ama a todos, até mesmo aqueles que não amam a ele. E até quando a gente tem algum desentendimento com o irmão, né? Quando alguém faz mal para você, mesmo aquela pessoa que não conhece Deus ou que realmente ela é, de certa forma, perversa, maldosa, sei lá,
ou mesmo egoísta, né? Deus ama essa pessoa também. Ele ama. Se essa pessoa se arrepender e for pedir perdão, ela será perdoada. Essa pessoa, mesmo fazendo mal para todo mundo, Deus vai fazer o bem para ela. Então, Jesus vem nos, vem nos confrontar aqui. E ele fala: olha, que mérito tem se você só ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos? Não, é ir além, é caminhar mais uma milha, é dar outra face, é não querer aquilo que lhe foi levado, é orar por aquele que te odeia. É um coração realmente diferente, né? Diferente diferente do que o mundo nos ensina. E aí ele fala ali, né, no 35, portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. O que é um filho, né? Um filho, ele herda as características do pai. O filho herda o DNA do pai. Por isso que Jesus, quando diz: vem, se me vem, estão vendo ao pai. E nós devemos, precisamos, pelo menos, tentar, buscar, né? Fazer isso daqui. É por isso que nos aparecem as provas o tempo todo. Porque diante da situação que nos acomete, é preciso que nós passemos por essa prova. Inclusive, a Bíblia fala, né? Que acho que Paulo fala para ficarmos felizes pelas provações, porque isso nos aproxima de Deus, inclusive. E, e é uma realidade dura de encarar na prática, né? Porque quando a gente está ali no momento de dor, ou no momento de ira, ou no momento de indignação, ou no momento que nós nos sentimos ali injustiçados ou confrontados, ou seja lá o que for, colocar isso em prática, né? Mas a única maneira de nós conseguirmos colocar isso em prática é se nós estivermos ligados na videira, se nós estivermos conectados mesmo, se, se a nossa prioridade for Deus. Por isso que a palavra, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende ela cada vez numa profundidade maior, que é individual isso, sabe? Por mais que tentemos explicar como palavras, é impossível você conseguir passar isso para outra pessoa. São os nossos olhos, através da nossa capacidade de receber esse alimento, de entender, que vai ficando mais claro, né? Quando nós vemos nos mandamentos, nas leis de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você consegue fazer isso. Agora, se você não Basta, meu tem. filho. Oi? Eu queria, eu queria aproveitar um ganchinho aí que você falou aí, porque eu estou vivendo isso, sabe? Pessoas que eu amo, pessoas que eu sempre amei, hoje eu sei que elas falam mal de mim, que elas me criticam, que elas, sabe, questionam a minha maneira de ser, de agir. Pessoas que estão comigo no cotidiano. Então eu fiquei analisando aqui, eu fiquei olhando assim, eu falei, mas Jesus, ele conhecia o ser humano, ele sentava com os fariseus, com os saduceus, e via os pecadores, chegava ali,
comia com eles, a mulher que lavou os pés dele, e o cara já julgando, falando, mas se esse aí soubesse quem é essa mulher aí, ele, né? Então, e Jesus sabia, porque Jesus é Deus, ele conhece o pensamento das pessoas. Ele sabia os que eram inimigos dele e os que não eram, mas ele estava ali, ó. Agora imagina eu e você, estão conversando com uma pessoa aqui e a pessoa e você não sabe que a pessoa fala mal de você, que a pessoa te julga, a pessoa mede você e você está ali de frente com ela sem saber. Então o que Deus está mostrando para mim e para você aqui agora é que nós devemos ser pacientes, nós devemos perdoar as pessoas a todo tempo, porque muitas vezes a pessoa, James, está conversando com você e fala mal de você por trás, mete o pau em você, critica você, mas na sua frente ele é seu amigo, ele te abraça, mas ele é falso. Olha só, e nós temos que amar essa pessoa. Nós temos que amá-la, nós temos que perdoá-la, nós temos que mostrar para ela que nós somos diferentes, que Deus está em nós. E é isso que eu tenho procurado fazer. Porque eu sei hoje, de pessoas que se diz meu amigo, meu, sabe, por trás de mim me criticam, me julgam, falam mal de mim, não conhece o meu interior, não sabe o que se passa comigo, o porquê dessas atitudes, o porquê que eu faço isso, por que eu estou fazendo isso. Eu sei, porque hoje eu tenho a direção de Deus na minha vida. Hoje eu procuro fazer as coisas e falo com Deus primeiro. Falo, Senhor, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Me ajuda aqui, Pai. Vai na frente, me orienta. Mas a pessoa não sabe o porquê que ela está passando por essa situação. Não, ela não sabe. Ela não sabe que Deus é comigo, que Deus me fala, que Deus me orienta. Ela não sabe, mas ela critica, ela fala mal, ela tem as ideias dela, o pensamento dela, meu respeito. E eu sou obrigado, o quê? Como cristão, a perdoar ela a todo momento, a aceitar ela do jeito que ela é. Porque eu sei que Deus ama ela também. Deus quer salvar ela também. Então, Deus é um pai misericordioso. E ele fala para a gente viver nessa condição aí. Por quê? Porque ele está lá de cima, ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo o que leva essa pessoa a ser assim. Nós não. Nós só vemos a pessoa de frente, né, no momento ali. Mas o que ela faz depois, ninguém sabe. Aquilo que eu estava comentando com o Fábio agora. Mas é assim. Às vezes o filho fala mal do pai. Às vezes o pai fala mal do filho. Entendeu? Por quê? Porque nós somos humanos, somos falhos. Mas a palavra de Deus nos corrige todo instante. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque na medida que julgar, julgarão a vós também. Então nós temos, amado, que ser consciente nesse ponto de vista aqui, ó. A gente tem que, ó, sabe? O silêncio vale ouro. O silêncio vale ouro. Muitas vezes nós temos que, ó, fechar a boca. Porque nós vamos dar conta de tudo que a gente fala, viu? Vamos dar conta. E, Queria, e Deus está sempre nos ajudando, né? Pode falar, Fábio. Pode falar, meu filho. Pode continuar seu raciocínio. eu queria trazer uma reflexão para a gente. Eu não sei nem se eu estou correto no que eu vou falar. Eu acho que é legal para desenvolver esse raciocínio. Mas eu acho um pouco perigoso a gente falar que nós erramos porque
falar ao contrário, né? Se nós estivermos realmente ligados na videira, estivermos realmente, né, estudando na palavra, se estivermos realmente conectados com Deus, nós não erraremos mais, sabe? Porque, Impossível não errar, né? então, e é até perigoso a gente falar se, assim, olha, você não vai mais errar se você realmente estiver conectado, porque dá a impressão que nós somos maus filhos, né? Nós não somos merecedores, nós não somos suficientes para Deus, né? E, e aí, assim, pode até ser usado por algumas pessoas como uma auto-sabotagem, sabe? Porque mesmo a pessoa, às vezes, ela tá ali, né, tentando fazer o melhor dela, ela não se sentindo capaz, porque ela fala, "Ah, então eu não sou capaz, eu não sou merecedor, né? Porque assim, eu tô aqui estudando, tô aqui me dedicando, tô aqui transformando a minha vida, tô em oração constantemente, mas assim mesmo eu continuo errando, então Deus não me quer. Então eu desisto, porque eu não sou merecedor para ele, sabe? Ele não me quer. Ele não me aceita. E não é verdade, porque por mais que a gente caminhe, por mais que a gente estude, ele continua mostrando para a gente a nossa dependência dele, né? Então, assim, os desafios, os erros, as provações, e a gente está até comentando, né, a montanha, né? Então, assim, a montanha é tanto do que a gente consegue enxergar de entendimento quando a gente olha no horizonte conforme vai subir na montanha, mas também os desafios que a gente vai tendo, as provações que a gente vai tendo. E muitas vezes as provações são aquelas que a gente até passou, passamos já aquela prova, papai, já passei nessa prova, veio de novo, mas dessa vez eu errei, da outra eu passei. Mas dessa vez eu passei, mas pode ser que eu erre de novo. Então, assim, é Deus mostrando para a gente o tempo todo: olha, se vigia, né? Olha, continue estudando, não saia, não se afaste, né? Não se ache autossuficiente nunca na sua jornada, sabe? Você sempre vai errar, mesmo conectado na videira, mesmo aqui orando, mesmo estudando, você sempre vai errar, né? Vai errar menos, às vezes vai voltar a errar de novo, naquele erro que já tinha sido corrigido, mas a sua vida vai se transformando, mas a sua dependência é eterna. Eu não colocar na nossa mente de que, tipo, se eu tivesse realmente, nossa, dentro da palavra, eu não erraria mais, sabe? Porque perfeito só Jesus. A gente sempre vai ser dependente dele. E colocar às vezes levar a palavra de que, olha, você realmente seria mudado, você realmente pararia de falar isso, você realmente mudaria esse seu comportamento. Se você realmente estivesse na palavra, se você realmente estivesse na videira, se você realmente estivesse conectado com Deus, a pessoa que ouve isso pode ouvir até como uma ofensa, sabe? Fala, caramba, mano", sabe? Então, não sei, só para reflexão, assim, de como a gente deve levar essa palavra da questão de, meu, se você mesmo tivesse nisso aqui, esse erro aí você não cometeria mais, não. Precisa prestar muita atenção nisso que você está falando. Se você, se você, se você prestar atenção, a maneira como você falou agora, de quem que você está falando? Quando você, olha só, você pegou o dedo e fez assim, você está dando um exemplo, né? Se você entrar na palavra, se você não estava fazendo isso, né? O que que a gente está fazendo? Isso é o quê? É acusação, né? Exatamente, É, exatamente. Virou uma Acusação. acusação. Ao Aí, invés de você exortar a pessoa aí, para ela ficar não, não, bem, não. você acusou a pessoa e deixou ela mal. Então, mas a gente tem que ter consciência, que eu quero falar o seguinte, quem é que acusa? é o inimigo, né? E, É ele. Você sabe É que o ele vem nome para dele. matar, roubar e destruir. O nome é acusador. Satanás é o papel dele acusar. Então, também é um antídoto, vamos dizer assim, que ajuda, assim como ajuda estar ligado na videira, né?
ajuda a ter essa consciência também de que se estamos recebendo algo do tipo, temos a consciência de que estamos sendo acusados, e essa acusação a gente sabe de onde vem. E se a gente sabe de onde vem, a gente sabe quem é que está falando conosco através daquela pessoa que está nos acusando. Porque o inimigo, ele usa qualquer pessoa. Se lembra de Jesus falando para Pedro? Passa de mim, Satanás. Pedro do lado de Jesus. Então, pensa comigo, né? Se eu estou ouvindo uma acusação como essa, e eu lembrar de que é o inimigo que está falando isso através daquela pessoa, opa, aí eu faço uma pergunta retórica aqui para concluir o raciocínio nesse sentido. Eu devo ouvir a voz do inimigo? O que eu devo fazer com a voz do inimigo, sabe? Quando, quando o inimigo falou para Eva e ela deu voz para o inimigo, ela pecou. Se o inimigo está nos acusando, apontando o dedo para nós, e nós demos ouvido para a acusação dele, demos ouvido para ele, nós vamos rebater, nós vamos pecar. Olha que Eu só disse isso linha de porque raciocínio, né? talvez, sem perceber, foi a segunda vez que eu escutei você falando isso, de que se nós estivermos realmente conectados com a videira, nós não cometeríamos mais esses erros. Isso não é verdade, entendeu? Nós Ah, vamos continuar cometendo os erros, entendeu? Nós somos dependentes de Deus. Então, assim, falar que nós não cometeremos mais os erros, porque nós estamos conectando, porque isso é prova de que nós estamos conectados com a videira, isso pode ser perigoso, porque principalmente para quem é novo na fé. Porque para quem já tem uma caminhada e eu não estou muito longe disso, identificar a voz do inimigo quando é a voz do inimigo e quando não é, exige muito discernimento. Mas para quem está é, começando e para quem está na fé ali, ouvir isso pode ser para ele falar, cara, você não é merecedor. Você está achando que você está conectado na vida, você está achando que você está com Deus, você está achando que você está orando, mas quem disse que Deus está realmente contigo, entendeu? E isso pode fazer com que a pessoa pode virar uma pedra, né? É isso que a gente está falando, né? Então, assim, que é o inimigo que é isso, né? Matar, destruir, né? é. Né? Mas você sabe, Então, Fábio, é mais para a Ele gente quer, ele quer mesmo colocar dúvida em você. evoluir aqui e aprender, né? Porque eu acho que todo mundo tá junto, né? Mas, e não é uma crítica pessoal, porque, sabe? Acho que é só para é uma reflexão eu mesmo, né? não, eu não sei se eu falei exatamente da maneira como você citou aí, porque Amém, somos amém. Um mau imperfeitos, né? entendimento meu, então. Não Mas, tem como a gente não errar mais. O que eu sei que acontece, né, é que conforme a gente vai errando e, e lutando contra esse erro, e nos arrependendo e pedindo perdão e nos esforçando, nós tendemos a errar cada vez menos. Nós não temos garantia nenhuma de que nós não vamos errar. Só Jesus foi perfeito, né? É, isso aí Mas é verdade. a, a, a melhor chance que nós temos de não errar é se estivermos conectados, porque sem luz, sem Deus, como é que a gente acerta? Só se for na sorte, né? Porque assim, imagina que você está caminhando num lugar escuro. Você não está vendo onde você está pisando. Somos nós sem Deus. A gente É, acha que sabe, mas a gente não está vendo. Agora, estando o caminho iluminado, a chance de eu tropeçar numa pedra que está ali é muito menor, porque eu estou vendo a pedra, né? Então, é, é isso que eu quero dizer, né? Porque assim,
Até meu pai estava comentando aí, né? E as coisas fazem sentido assim para mim, porque nós estamos aqui, não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós estamos nessa terra para passar por ela. Mas o objetivo de passarmos por essa terra aqui é nós temos que atravessá-la para a vida eterna, para uma outra vida, uma vida sem pecado, uma vida ao lado do Senhor. Mas no reino dos céus não existe pecado, não existe coração orgulhoso. Então, não podemos, nós precisamos aprender, né, certas coisas, e aí é só Deus que, enfim. Mas se no reino dos céus é um reino onde há perdão, onde há amor, onde há paz, onde há alegria, como é que eu, sem perdoar, como é que eu, sem amar, vou viver nesse reino? Não tem como eu viver nesse reino dessa forma. Então, é, pelo menos no meu entendimento, né? Essas coisas nos acontecem para que nós aprendamos a realmente agir como filhos do Altíssimo, a agir como filhos de Deus. Aprendamos a viver no reino dos céus. Porque senão a gente causa uma rebelião, né? Causaria uma rebelião, né? É. Sei lá. Você vê, ó, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui que me veio à mente agora. Eu, por exemplo, eu congrego na minha igreja há 14 anos que eu estou. E, de repente, teve um momento, né, que eu comecei a criticar o pastor, meu pastor. Comecei a... Quando eu comecei a criticar ele, quer dizer, eu comecei a falar mal dele, comecei a julgar ele. Eu comecei a bater de frente com ele, porque as ideias dele não eram mais as minhas ideias. Eu comecei a ver as coisas diferentes. Agora, como é que pode? Você, eu sou membro da igreja, eu sou evangelista na igreja, consagrado por ele. E de repente eu começo a falar mal dele, eu começo a me desentender com ele, você entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa assim, anormal. Como é que pode eu se dizer seu amigo e de repente, por um momento ou por uma ideia que não bateu com a sua, você difere, você muda de posição. Então, são essas coisas que acontecem na vida do ser humano. Mas quando você é cristão, quando você conhece a palavra de Deus, quando você está em Deus, uma hora, em algum momento da sua vida, a palavra de Deus vai confrontar você com determinada situação. Aí você vai cair em si, aí você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus, se consertar, voltar atrás e seguir o caminho certo. Porque é isso que Deus quer de nós. É aquilo que você falou aqui. Nós jamais vamos deixar de errar. Todo dia a gente peca. A gente peca todo dia em palavras, pensamentos, obras. Mas de alguma forma a gente peca. Não tem como não. Não é fácil. Não tem como nós não pecarmos aqui na terra. Mas Deus quer que nós nos arrependamos, que nós abra a nossa mente. Se a gente não abrir a gente mesmo, através da palavra, a palavra vai abrir sua mente, porque ela vai confrontar você. Vai chegar um momento que você vai ver, poxa vida, eu errei aqui. Né? É por isso que nós estamos aqui, meu filho, é por isso que nós estamos aqui, Fábio e Tamires, para nós consertarmos os nossos erros, colocar as coisas no lugar, sabe, no seu devido lugar. E nós fazendo isso,
certamente Deus está conosco. Que é isso que Ele quer de nós. Porque nós, fazendo a coisa certa, nós vamos estar dando exemplo aos outros. As outras pessoas vão nos observar, vão ver em nós que nós somos diferenciados. E Deus está conosco. Amém? O inimigo fica E aí, espreita, só né? para O inimigo fica espreita, né? Só esperando cutucar, né? É, Fica ao derredor, né? e não é? Fica ao derredor, né? a receitinha, né, que Jesus nos dá aqui é uma receita simples, porém, para colocá-la em prática, meus irmãos, eu até anotei aqui, né, até com base em que você estava falando aí, pai, essa questão que você falou, né, a pessoa falando mal de você e você tem que amar essa pessoa, que é o que a gente está falando aqui, né, que é o que Jesus está dizendo para nós aqui. E olha como as coisas se conectam, né? Só existe amor com perdão. Se você não perdoar, você não consegue amar a pessoa. Como é que você vai amar a pessoa sem perdoar ela? É só através do perdão, quando você perdoa, você consegue amar. Eu não sei quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, mas você entende como os dois estão conectados, o amor e o perdão? E quando a gente olha para Jesus, foi isso que ele fez o tempo todo. Nos amou e nos perdoou até o final. E é isso que ele está dizendo para a gente fazer aqui, né? Se vocês amam aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores que amam quem os ama. Se vocês fazem o bem apenas ao que fazem bem para vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Se vocês emprestam dinheiro apenas quem podem devolver, que mérito tem? Todos fazem isso. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem àqueles sem esperar de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. E ele termina: sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Aleluia. Quebra, quebra a palavra perdoar. Perdoar, né? Quando a gente, né? É doar, né? Doar um pouquinho da gente para o outro, né? Você doa É alguma muito coisa para legal alguém que isso você tem aqui. ressentimento sobre aquela pessoa, né? É doar, Olha, né? Perdoar. olha que bênção. Olha que bênção isso aqui, hein? Que pérola. Depois tem um detalhe, viu? Você tem que ver e analisar o seguinte: a autoridade que está acima de você. Eu, por exemplo, quando eu cheguei nessa conclusão aqui, eu parei e falei assim, mas vem cá. Tudo bem que o meu pastor tem 40 anos e eu tenho 70, mas ele é o meu pastor, ele está acima de mim. Espiritualmente falando, ele está acima de mim, eu tenho que ouvir ele. Ele pode até estar errado, mas eu vou orar por ele, para Deus abrir a mente dele. Eu não posso fazer nada contra ele. Foi o que aconteceu com Davi. Davi foi proclamado rei, foi ungido rei, só que quem era o rei no momento era Saul. Em nenhum momento Davi foi contra Saul. Teve até a oportunidade de matar Saul, mas ele falou: não, não vou fazer isso, porque ele é o rei. Se E olha tiver que Saul alguém estava tirar a vida perseguindo ele dele, para matar ele, hein? é, e ele estava atrás dele para matar ele. E Deus deu a oportunidade dele tirar a vida de Saul, mas ele não tirou. Então você vê como é que é as coisas, amados. Por isso que nós temos que entender: toda a autoridade é constituída por Deus. Então, o filho tem que respeitar e obedecer o pai. O pai tem que obedecer o policial, o delegado, o vereador, o presidente. Enfim, sempre tem alguém acima de você, que você deve o respeito, a consideração.
entendeu? Para que haja comunhão, para que haja entendimento. Não adianta você querer, sabe, passar por cima daquilo que está já predestinado a você. Está escrito aqui, ó, está escrito, nós temos que seguir. Como cristão, nós temos que estar dentro dessa palavra. Porque se nós não estiver dentro dessa palavra, nós estamos fora. E se você estiver fora, ai de mim de você. Isso Para que as mesmo. coisas se caminhem direto, perfeito, esse, tem que haver essas colocações. Uma pessoa numa Aprendemos situação, muito aqui hoje, hein? Aprendemos muito aqui hoje. pessoa numa situação como essa, seu Mário, eu aprendi, um pastor trouxe que tem três possibilidades. A primeira é você exortar o pastor, que você não está concordando com ele, mas no privado, não para que ele passe vergonha, mas para que ele seja edificado, para que ele seja Sim, transformado, para que ele te escute. Então, é conversar com o pastor, né? Isso é uma possibilidade. A outra é você seguir calado, seguir orando, né? Em todas elas você tem que orar, né? Mas assim, sim, né? Seguir calado. E a sim. terceira é você sair, né? Mas uma É, quarta que você não deve fazer nunca, né? E ela é difícil, né? Também é sair falando mal dele, é falar mal dele, né? É como o senhor estava é, comentando, né? sim, E aí, né? Isso é a mais perigosa, né? Porque ela coloca, né? Vai contra o reino, né? Você não está indo contra o vai, pastor, você está indo contra o reino, né? Então, verdade. e é exortar, né, o pastor, é o trabalho que os profetas tinham lá antigamente, quando eles iam. O trabalho do profeta era guiar o rei, né? E às vezes ele Sim, tinha lá uma direção e ele tinha que falar. E o rei nem sempre aceitava, né? Às vezes mandava arrancar a é. cabeça, né? Mas essa é exortar com amor, né? Exortar para edificação, não exortar para se sentir acima da autoridade, Não, né? não, Mas é, para que a autoridade possa enxergar aquilo que ela não está enxergando, né? E traga verdade. edificação. Se calar pode ser uma delas também, mas nem sempre é fácil, né? Coisas que a gente tem que direcionar mesmo, né? Ainda mais o Não, senhor então aí que você tem veja aqui, uma eu, caminhada longa, que tem, né, o Espírito Santo, né, trazendo discernimento para o senhor o tempo todo. Às vezes o pastor, mesmo sendo uma autoridade, ele precisa de alguém, né, uma liderança, alguém que exatamente. consiga, né, enxergar aquilo que ele não está enxergando, né? É por isso que ele veio aqui em casa, ficou aqui mais de 4 horas aqui, sentou aqui na minha mesa, se reconciliou comigo e porque ele viu que ele havia muitos erros nele, mas ele falou, não, me dá uma chance, não, sabe? A gente conversou muito para mim tomar essa posição, entendeu? Mas até então eu estava pecando também. Por quê? Porque eu cheguei a comentar com outro irmão a respeito do que eu pensava, dos erros que eu vi. Isso não é bom, né? Mas graças a Deus que a gente se entendeu, né? Se entendeu, estamos juntos novamente. Já esqueci o passado, estou tranquilo, e ele também. Agora a gente tem provas todos os dias, né? Temos prova no trabalho, no dia a dia, com a família, entendeu? São provas que a gente tem que passar. Mas nós temos, ó, nós temos aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o manual, e aqui a gente encontra o, o caminho a ser seguido. É o que nós estamos conversando aqui, ó, entendeu? É muito bom isso aqui, muito bom que a gente aprende e a gente evita o máximo de errar. Vamos errar? Vamos, mas menos, né? Menos. Dá tempo de ler mais um Essa, trechinho? essa é a Como que disciplina, vocês essa é estão a aí, Coragem? disciplina de Deus, né? Essas coisas que acontecem, eu tenho cada vez mais aprendido assim, né? Que todas essas coisas que acontecem conosco é para nos colocar no caminho mesmo. É para nós aprendermos aprendemos. E Jesus está nos ensinando aqui a ser como Ele, a perdoar mesmo, a ser submisso. Jesus foi submisso.
Jesus foi submisso ao Pai. Jesus foi submisso às autoridades quando era questões humanas. Jesus só não Sim, foi, Jesus só não foi submisso quando aquilo que tentava lhe impor ia contra o Pai. Porque o que é mais importante é Deus. Mas do contrário, ele foi exemplo de humildade, de submissão, né? Então, se, por exemplo, se a gente está passando por uma situação como essa, sei lá, situação de não estar conseguindo perdoar, vai continuar acontecendo. Até que a gente consiga perdoar, até que a gente aprenda a perdoar. Tá na prova, né? Porque Deus vai nos lapidando, né? É uma outra maneira de enxergar a vida, né? Mas olha, o caminho é. é, é estreito, Varão. É estreito, meu filho, é estreito. Mas o entendimento vai nos ajudando e ele também vai pegando no nosso, sabe? Mas E é graças a Glória a isso, Deus que Deus. nós estamos aqui. Graças a Deus. é isso. Amém? Vamos continuar amanhã, né? Vamos. Vamos continuar amanhã. É, não julguem não julguem os outros, né? É, não Vamos serei começar julgado. amanhã, né? Porque esse trecho aqui que a gente discutiu era de ontem, hein? É, não é? Amanhã a gente Maravilha, né? continua aqui. A palavra você tira, 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 não acaba, né? Muito ensinamento, né? Se você for ver, cara, essas palavras aqui são as palavras proferidas do próprio Jesus. O próprio Jesus, Percebe? exatamente. Quando a gente É, pega uma palavra que vem da boca do próprio Deus, de Jesus, cara, a profundidade e as lições que você tira de cada frase, de cada letra meu Deus do céu. Agora, quando você pega uma parte que tem muito dos próprios apóstolos, né? Tudo bem, você até não que não você até passa mais rápido, você até passa assim, mas cara, quando você tá olhando ali para a palavra de Deus, nossa, o que Jesus falou, cara, você pode passar direto, mas só se você não mergulhar, não quiser mergulhar, quiser vou passar batido aqui aí tudo bem, né? Glória a Deus, né? Orar? é isso aí. Isso aí. Glória a Deus. Agradecer pela vida da minha menininha, completando 11 aninhos hoje. Saúde para nossos filhos, nossa Ora aí, casa. Amém. ora aí. E, Nossa. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, ô Pai, toda honra, toda glória a Ti, Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor. Agradeço pela vida dos meus irmãos, Pai. Te agradeço, Pai, pelos ensinamentos que você tem trazido, Pai, para cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas palavras, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, Pai, conduzindo, Senhor. Estar aqui presente conosco, Senhor, nos ensinando, Senhor. Nos ensinando, Pai, nos guiando, Pai, nos transformando, Pai. Levando, Pai, trazendo, Pai, cada vez mais, cada um de nós, Pai, para perto de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, que nós possamos, Pai, ter um coração ensinável, Pai, a todo momento, Senhor. Nós possamos, Pai, reconhecer as nossas fraquezas, Pai, reconhecer os nossos erros, Pai, revisar, Pai, a nossa vida, Pai, aquilo que nós possamos ter, tenhamos que aprender cada vez mais, Senhor. Obrigado, Pai, por ter esse coração misericordioso, Pai, por perdoar os nossos pecados, Pai. Por estar sempre de braços abertos, Pai, esperando, Pai, nos recebendo, Pai. Que nós possamos, Pai, nos livrarmos, Pai, de rebeldia, Pai. Que nós possamos aceitar, Pai, mais rapidamente, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nós possamos, Pai, estarmos, Pai, inclinados a Ti a todo momento, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, Pai, nos guiando, Senhor.
protegendo nossas famílias, Pai, tirando o mal, Pai. Nenhuma seta do inimigo, Pai, tenha força sobre a nossa casa, Senhor. Caia, Pai, qualquer coisa ruim, Pai, que não provém de Ti, Senhor. E tudo que é bom, Pai, tudo que é bom, tudo que é agradável, Senhor, tudo que é perfeito, Pai, seja derramado sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, por toda a graça, Senhor. Obrigado por todo o perdão, Pai. Obrigado por toda a misericórdia, Senhor. No dia de hoje, Senhor, o Senhor continue, Pai, abençoando a minha filha, Pai, trazendo prosperidade para a vida dela, progresso, Senhor, que ela continue o coração dela inclinado a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Hoje ela completa um aninho, Senhor. E que uma vida longa, Senhor, uma vida, Pai, cheia de coisas boas na vida dela, que o Senhor transborde muito amor, Senhor. Que ela continue sendo a luz que ela é, Senhor. Por onde ela passar, Pai, ela continue transbordando amor por onde ela passar, Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas possam ver, Pai, o seu amor, Pai, no coração dela, Senhor. Obrigado, Pai. Que ela tenha um dia maravilhoso, Senhor. Que ela tenha um ano maravilhoso, Senhor. Que continue abençoando as nossas crianças, nossos filhos, Pai. Dando saúde, Pai. Dando discernimento, Senhor. Espiritual, emocional, Senhor. Cuidando deles, Pai. Cuida, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo, Pai. Que nós tenhamos um final de semana maravilhoso, Senhor. Que o Senhor continue conosco, com os irmãos que estão aqui presentes hoje, com os irmãos que não puderam estar presentes, Senhor. Que o Senhor coloque seus anjos, Pai, aos nossos lados, Senhor, cuidando e nos protegendo. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.